Olá a todos e a todas, eu sou Walter Paulino, bolsista do PET Engenharia Mecânica UFC, e esse vídeo dá continuidade à nossa playlist da disciplina de Metrologia e Avaliação Dimensional. A gente vai tratar agora sobre o método do Isogan. Bem pessoal, a metodologia do Isogan, ela traz um passo a passo, é como se fosse um manual para se determinar a incerteza de uma calibração ou de uma medição. Nesse passo a passo, a primeira etapa, nós devemos identificar as fontes de incerteza, que são aqueles termos que nós trabalhamos na primeira aula, como histerese, a própria repetitividade. Por exemplo, se tu tens um instrumento ligado à rede elétrica, as variações de tensão dele podem influenciar nas medições. Se tu tens um instrumento que acabou de ser usinado na oficina, ele pode estar relativamente aquecido, e esse aquecimento influenciar na avaliação dimensional dele. Desses diversos fatores, nós devemos identificá-los para, a partir de então, modelar cada fonte, que é expressar matematicamente os fatores deles. Depois de identificar quais são as fontes de incerteza presentes na nossa medição, nós devemos modelar cada fonte, seja por métodos estatísticos ou por outros métodos. Nós vamos abordar um pouco mais à frente. Depois de conhecer as distribuições dessas incertezas, nós vamos, a partir daí, quantificar. E é como se fosse aquele passo da aula passada, onde nós determinamos a repetitividade, multiplicando pelo coeficiente t de student o desvio padrão da amostra. A partir de então, você vai ter cada incerteza quantificada. Incerteza associada à repetitividade, incerteza associada à rede elétrica, por exemplo, incerteza associada à influência da temperatura, enfim, depende do seu caso. Todas essas incertezas devem ser combinadas para gerar uma incerteza padrão. Com essa incerteza padrão, nós podemos então expressar o resultado de medição. Bem, pessoal, vamos entender melhor como quantificar e modelar cada fonte de incerteza. Se essa incerteza veio de um conjunto de medidas, como por exemplo a repetitividade no exemplo da aula passada, a incerteza, nós vamos chamar de U, vai ser o desvio padrão dessa distribuição dividido pelo número de medições realizadas. Mas nem sempre as nossas incertezas podem ser quantificadas a partir de um conjunto de medições. Por exemplo, a resolução do instrumento. Nesse caso, nós não temos uma distribuição de medidas. Então, nós podemos assumir uma distribuição estatística para isso. As distribuições mais comuns, além da distribuição normal, que nós já falamos um pouco na aula passada, é a distribuição retangular e a distribuição triangular. Vale ressaltar que as incertezas para um conjunto de medidas, quando utilizamos o desvio padrão, ela vem com a confiança de 68%. É por isso que no exemplo passado nós multiplicamos pelo coeficiente t de student, para tirar esse desvio padrão de 68% para 95% no caso do exemplo passado. Então, nós devemos levar essas outras distribuições também a 68%. Por quê? Quando nós formos combinar as incertezas, essas incertezas não precisam estar no mesmo nível de confiança, para que nós podemos somá-las. A incerteza combinada, determinada por U combinado, ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados de todas as incertezas. Lembrando, mais uma vez, que cada incerteza deve ser levada para 68%. No caso das incertezas em que nós utilizamos o desvio padrão, ela já vem simplesmente em 68%. Nas outras distribuições, nós devemos multiplicar por um fator para levar isso a 68% e aí sim podemos combinar. Após determinar a incerteza combinada, o próximo passo é expandir essa incerteza. Por que expandir? Lembrando que nós combinamos todas as incertezas no nível de 68%. Nós precisamos levar todo esse conjunto para o nosso nível de confiança desejado. Seja 90%, 95%, 99%, enfim, vai depender do problema em questão. Para expandir essa incerteza, nós precisamos determinar o grau de liberdade efetiva, por meio dessa equação. Determinado o grau de liberdade efetiva, nós podemos encontrar o coeficiente t de student para esse grau de liberdade. E que a partir de agora, esse valor nós vamos chamar de K, que é o fator de abrangência. Por fim, ao multiplicar essa incerteza combinada pelo esse fator de abrangência, nós teremos a incerteza
com o nível de confiança determinado no nosso problema. Nesse caso, a exemplo, 95% de confiança. Vamos agora resolver um exemplo, ainda na mesma temática do exemplo da aula passada. Bem, vamos começar agora preenchendo a nossa tabela base, pela coluna dos erros de medição. Nós sabemos que é a diferença da indicação pelo valor verdadeiro convencionado. Aqui nós temos o nosso erro de medição. Vamos determinar a média agora. Tendo em mãos a média das indicações, nós podemos calcular agora o erro aleatório, que é a diferença da indicação para a média das minhas indicações. Tendo em mãos agora a média, eu posso determinar o erro aleatório, que é a diferença da indicação para a minha média. Travando as células, colocando esse valor, expandindo a fórmula, nós temos determinado agora os erros de medição e os nossos erros aleatórios além da média. Ok, até então nenhuma novidade. E vamos observar agora os dados que nos são oferecidos e a partir de então extrair o que pode ser cada fonte de incerteza. Por exemplo, a primeira fonte de incerteza é a resolução da balança. Uma variação menor que a resolução, ela não é detectável, mas isso não quer dizer que ela não exista. A resolução, como não vem de uma série de medidas, nós temos que adotar uma distribuição para ela. E dentre as opções que nós temos é a distribuição retangular e a distribuição triangular. A distribuição triangular assume que os valores médios têm uma probabilidade maior do que os valores de ponta. Já a distribuição retangular assume que todos os valores têm a mesma probabilidade de acontecer. É sempre mais prudente e conservativo utilizar a distribuição retangular, o que não quer dizer que sempre seja certo utilizar ela. Mas no caso, como eu não tenho nenhuma indicação de qual seria o valor verdadeiro se a minha resolução fosse menor, por exemplo, nós vamos assumir que todos os valores têm a mesma probabilidade de acontecer. Então vamos considerar a resolução como uma distribuição retangular. Esse A é a amplitude que essa minha distribuição pode ter. No caso, 0,2 grama. 100% da probabilidade está entre 0,2. Então, lembra que eu falei que a incerteza nós devemos combinar a 68%. Então vamos transferir essa distribuição retangular para 68%. Como nós fazemos isso? Dividindo pela raiz de 3. E já está expresso aqui o resultado numérico. Então eu vou ter que meu A para a resolução é 0,2 e a incerteza dessa resolução ela é o 0,2 dividido pela raiz de 3. Já determinamos a incerteza para a resolução a 68%. Agora vamos definir os graus de liberdade dessa distribuição. Como não houve um processo estatístico com desvio padrão, etc., nós vamos considerar esse grau de liberdade infinito. Ok? Mais para frente nós vamos ver qual é o efeito disso. Vamos falar agora da incerteza do meu peso padrão. Aqui está caracterizado como sendo 5 décimos de milésimo de grama. Para determinar a incerteza referente ao peso padrão, eu preciso de um dado do certificado de calibração dele, que é o grau de liberdade dessa incerteza que ele está apresentando. Como não foi dado, nós poderíamos considerar uma distribuição normal, mas, para efeitos conservativos, eu vou utilizar como se fosse uma distribuição retangular também, em que todos esses valores têm a mesma probabilidade de acontecer. Replicando o processo anterior, eu tenho que a incerteza referente ao meu padrão, ela é esse A dividido pela raiz de 3. Ok, determinamos a incerteza referente ao peso padrão. De mesmo modo, temos que os graus de liberdade são infinitos. O erro referente ao termômetro. Nós temos que aqui tem uma temperatura de 26 graus, com incerteza de 2 graus, para mais ou para menos. Então, vamos assumir o A, essa variabilidade máxima, os 2 graus,
E a incerteza dele também vou considerar, pelos mesmos motivos da incerteza do peso padrão, como uma distribuição retangular. Deveria vir no certificado desse termômetro a informação de grau de liberdade. Mas para efeito conservativo, vou utilizar a distribuição retangular. Mais uma vez, vou considerar como os graus de liberdade sendo infinitos. Agora nós vamos tratar da repetitividade. Esse A da repetitividade, ele é o próprio desvio padrão, que no caso é esse valor aqui. A incerteza da repetitividade, nós não precisamos tratá-la para levar a 68%, porque é uma medida estatística, já vem de um desvio padrão. Então, originalmente, essa confiança está a 68%. Então, nós podemos apenas replicar esse valor. E os graus de liberdade vai ser o número de indicações menos 1, que nesse caso é 14, assim como o exemplo anterior. Vamos tratar agora das fontes sistemáticas, que vai refletir na aplicação de nossa correção. Nos meus dados eu tenho que uma variação de grau Celsius gera uma variação de meio grama. Nós não falamos ainda, mas por padrão as calibrações têm de ser realizadas a uma temperatura definida. No caso de medidas de massa, pressão, enfim, é uma temperatura de 23 graus. Então, a diferença de 23 graus para a temperatura que eu estiver realizando a minha medição, eu vou ter que caracterizar essa deriva térmica. Então, eu tenho que a minha temperatura é de 26 graus e a temperatura de convenção, por padrão, é 23 graus. E essa diferença de temperatura eu vou multiplicar pelo coeficiente da deriva térmica. E eu vou ter que o meu instrumento ele está errando 1,5 gramas a mais só por essa fonte de incerteza. Agora, a correção do peso padrão não tem muito o que tratar, nós apenas replicamos o valor. E a tendência, vamos lembrar que é a diferença da média das indicações menos valor verdadeiro convencionado. Só que nós não queremos simplesmente a tendência, nós queremos a correção relativa à tendência, que no caso temos que colocar um sinal de menos aqui na frente. Certo, caracterizamos todas as fontes de incerteza. Vamos agora combinar essas incertezas para obter a incerteza combinada. É a raiz da soma dos quadrados das incertezas. Então nós temos que a incerteza combinada tem esse valor. Vamos determinar agora os graus de liberdade efetiva. O grau de liberdade efetiva é determinado por essa equação. Então veja, se nós considerarmos em alguma das distribuições de incerteza que esse grau de liberdade equivale a infinito, ele simplesmente não aparece no nosso equacionamento. Então nós vamos ter que o grau de liberdade efetivo ele é dado por essa equação. Com esse equacionamento, nós determinamos os graus de liberdade efetivos dessa nossa distribuição. Para determinar o nosso fator de abrangência para 95%, vamos utilizar essa função. A probabilidade, assim como no exemplo passado, é de 0,025, que equivale a 95% de confiança, com esse valor de grau de liberdade. Então nós temos que o nosso fator de abrangência é de aproximadamente 2,3. A incerteza expandida, ela é o produto da minha incerteza combinada pelo fator de abrangência. Nós temos que a incerteza expandida tem esse valor. E a minha correção combinada, ela é a soma de todas as minhas correções. Ou seja, correção devido à deriva térmica, mais a correção do padrão, mais a minha tendência, ou seja, mais a minha correção, perdão, melhor dizendo. E eu tenho que a minha correção, ela é a soma de todas as correções individuais. A correção devido à deriva térmica, a correção do peso padrão, mais a minha correção, que é menos a tendência. Temos que essa é a minha correção combinada. Então vamos ter que a média
O resultado de medição é a média das indicações mais a correção combinada, e a minha incerteza é a incerteza expandida. Então é isso, pessoal. Já dimos o nosso resultado de medição, vamos trazer agora, mais uma vez, alguns questionamentos. Primeiro é, se o método de Zolgan ele é um pouco mais trabalhoso, quais são as vantagens de utilizá-lo? Primeiramente, ele discrimina quais são as fontes de incerteza que estão contribuindo com a incerteza do meu processo de medição. Então, se você quiser trabalhar para eliminar essas fontes de incerteza, você sabe qual delas é mais vantajosa você considerar eliminar para ter um resultado melhor na sua indicação. O segundo questionamento é como reduzir essa incerteza. Primeiramente, nesse exemplo, eu utilizei bastante a distribuição retangular. A distribuição retangular ela dá um resultado de incerteza um pouco maior se a gente trabalhasse um pouco mais para conseguir uma distribuição normal. Além de trabalhar um pouco melhor estatisticamente as nossas fontes, nós poderemos também reduzir a influência dessas fontes. Por exemplo, o meu peso padrão ele tem uma correção e uma incerteza muito pequena se comparada à minha resolução. Então, simplesmente eu poderia desconsiderar a resolução. Nós podemos também analisar cada fonte de incerteza e escolher considerar ou não. Por exemplo, uma fonte de incerteza que poderia ser desconsiderada nesse caso é a incerteza referente ao padrão, visto que ela é muito menor do que a resolução do meu instrumento. Nós poderíamos também analisar essas fontes de incerteza para poder trabalhar em cima delas. Por exemplo, o termômetro utilizado tinha 2 graus de incerteza. Isso, um dos maiores pesos que contribuiu na incerteza da minha medição. Outro fator também, você poderia investir numa balança um pouco melhor, que tivesse uma deriva térmica menor. Por fim, você poderia colocar essa balança num ambiente com temperatura controlada, que pudesse atingir os 23 graus padrão, que não tivesse um efeito tão grande da deriva térmica sobre ela. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, apresenta para algum amigo. Alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Valeu e até a próxima!